TypeScript é uma linguagem de programação criada pela Microsoft muito para desenvolver ali o JavaScript, que é uma linguagem já bem antiga da internet. Então o TypeScript ele vai adicionar um pouco mais de estrutura nesse JavaScript, deixando uma forma melhor de escrever ele e dando possibilidade de estruturar melhor projetos, tá? Ele é muito utilizado na criação de site, tanto na parte de tela, de front-end, quanto na parte de servidores ali no back-end. Hoje é uma das linguagens mais amadas aí pelos desenvolvedores e cada vez mais utilizadas dentro do front-end de criação de site, né? A ideia é a gente passar nos principais conceitos do TypeScript de um projeto. Então, basicamente, a gente vai ver como iniciar um projeto no TypeScript, o conceito de variável, função, operações matemáticas ou operações lógicas, a parte de condicionais, listas, objetos, que são um pouco das estruturas ali, e a parte que ela adiciona de estrutura no JavaScript, que é a parte de interface e classes, tá? Fazendo esses todos os conceitos, né, aprendendo todos eles, a gente vai conseguir escrever códigos simples até projetos grandes, bem estruturados com TypeScript. A ideia hoje é essa. Para a gente iniciar o nosso projeto em TypeScript, eu vou usar um projetinho que eu criei aqui no GitHub. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E ao longo de toda a explicação eu vou usar esse projeto aqui. Nesse projeto, se vocês forem ver aqui, tem várias explicações aqui de o que precisa instalar na máquina e como rodar o projeto, como fazer ele funcionar. Eu vou fazer o download dele na minha máquina, eu vou copiar esse link SSH do GitHub, vou abrir o meu terminal e dar um git clone com aquele link. Isso vai fazer o download do projeto para o meu computador e vou abrir a pasta aqui com o CD e o nome da pasta. Feito isso, eu vou abrir o meu editor de código, que eu vou usar o VS Studio Code. Vou nas pastinhas, vou nesse ícone das pastas aqui e vou dar um Open Folder para abrir o projeto. Outro jeito de abrir o projeto é você vir aqui no terminal na pasta e dar um code ponto. Isso também vai fazer abrir o Visual Studio Code já na pasta certa, que é o que eu fiz aqui, ó. E aí já vai abrir o projeto com todas as pastas, todos os arquivos certos também para já começar a codificar, tá? Nesse projeto, então se a gente for ver aqui no GitHub até, ó, no GitHub fica aqui, ó, a lista dos arquivos, né? E fica esse descritivo, de algumas informações que eu coloquei. O que a gente faz de download do GitHub é justamente esses arquivos que ele guarda tudo, né? Então, se a gente for ver no projeto aqui, ó, tem todos os arquivos que estão lá no GitHub. Aquele descritivo, inclusive, é esse readme.md, tá? Dá para ler pelo site, dá para ler pelo computador também. Esses outros arquivos são alguns arquivos de configuração. Esse tsconfig é um arquivo de configuração de projeto TypeScript. Esse jestconfig é de configuração de testes. Dentro da programação, a gente tem um conceito chamado de teste. Eu escrevo um código e depois eu escrevo um segundo código para ver se o primeiro está certo. E eu fiz isso para os desafios. Então, nessa pasta teste também não precisa mexer em nada. Cada arquivo desse aqui ele é um teste para ver se o desafio está correto ou não. Mais para frente eu vou mostrar até como funciona isso. O arquivo gitignore ele é um arquivo de configuração que limita o que a gente vai. Ele diz o que vai subir para o GitHub e o que não vai. Nem sempre a gente quer que todos os códigos que a gente escreve suba para o GitHub. Às vezes a gente quer que um ou outro não suba. Então a gente tem esse arquivo também para controlar isso. E os dois últimos arquivos de configuração são esses packages JSON aqui, né? .json.
São arquivos que vão dizer tudo o que precisa instalar no nosso computador para aquele projeto funcionar. Tanto é que sempre que eu fizer o download de um projeto novo no meu computador, eu preciso fazer um comando para instalar tudo que ele precisa para ele funcionar direito. Para instalar, eu vou dar um npm install na pasta do meu projeto. Esse npm install ele vai pegar tudo que está escrito ali naquele arquivo package.json e vai ver o que precisa instalar para o projeto funcionar. Então, sempre que eu fizer um projeto novo, que eu pegar um projeto da internet, como a gente acabou de fazer, eu vou precisar fazer esse npm install. Eu preciso fazer ele toda vez? Não, não preciso. Eu vou fazer só a primeira vez ali, quando eu for rodar o projeto pela primeira vez, e depois eu não preciso fazer mais. No terminal, sempre que tiver rodando alguma coisa, às vezes está escrevendo um monte de coisa na tela, e às vezes não está escrevendo nada. Fica ali só piscando aqui o negócio, a gente não sabe se travou a máquina ou não. Mas na verdade, não. O terminal, a gente entende que ele parou de executar o que a gente pediu quando mostra essa linha de novo, que é a linha da pasta que você tá. Então a gente vai deixar ele executar um monte de coisa e beleza, apareceu a linha de novo, quer dizer que deu tudo certo que a gente fez. Se der errado, provavelmente escreve o erro aqui em cima. Aqui deu tudo certo, ele dá alguns alertas ali, mas nada que a gente precise se preocupar. Se a gente for ver esse npm install, o que, que ele instalou, né, no final das contas? Ó, presta atenção nos arquivos. Quando eu clicar aqui, ó, ele criou uma pasta nova para mim, que é esse node módulos. É uma outra pasta que a gente não precisa se preocupar. Aqui tem instalado tudo que o nosso projeto precisa para ele funcionar corretamente, tá? Beleza. Se a gente for ver, esses arquivos de configuração a gente quase não mexe, porque são arquivos gerados. A parte de teste foi um negócio que eu criei para rodar os desafios, também não precisa mexer. Node módulos é tudo que a gente instalou através do npm install que a gente acabou de fazer. Também é uma pasta que a gente não vai mexer em nada ali. Então só sobrou essa pasta que a gente chama de source, que é a pasta onde tem os arquivos do projeto mesmo. Então, sempre que você for começar num projeto TypeScript, se você for entrar até numa empresa que tem um projeto TypeScript lá, provavelmente você não vai mexer em nenhum outro arquivo que não seja os arquivos de dentro da pasta source. Então, normalmente num projeto, todos os outros arquivos que não estão dentro dessa pasta são arquivos de configuração. Então, o dia a dia de trabalho é sempre nos arquivos que estão dentro dessa pasta. Os outros ali é caso você queira mudar alguma configuração do projeto, mas tirando isso, é só os arquivos de dentro da pasta source mesmo. Aqui na nossa pasta source, a gente tem uma pasta de desafios, beleza? Isso aqui eu vou explicar mais para frente também como que faz para como funciona cada um ali, como que vocês vão praticar o TypeScript. E tem um arquivo que é esse main.ts, que é um arquivo que tem todos os conceitos que eu vou explicar aqui. Só que tá todos os conceitos explicadinho, e então usem ele de guia para, nossa, não lembro como escreve um código e eu lembro que explicou um negócio e não sei direito como que faz para escrever, vai estar tudo nesse arquivo, porque o conteúdo que eu vou passar é justamente o conteúdo desse arquivo, que são os conceitos básicos de TypeScript. O projeto explicado, vamos começar, né? Eu vou até apagar esse main.ts e a gente vai começar dele aqui. Estou com um projeto novo, o que que eu faço? Primeira coisa é botão direito na pasta que você quer, novo arquivo. E aí você vai colocar o nome do seu arquivo, eu vou botar o nome de main aqui. E eu vou colocar um ponto e vou dizer qual que é a programação que eu vou usar naquele arquivo. Como a gente está usando TypeScript, o TypeScript, a programação é o TS.
pode ver que até o símbolo aqui do arquivo mudou. E aí eu posso dar um Enter, ele vai salvar o arquivo e já vai abrir para mim. Arquivo em branco é daqui que a gente vai começar a escrever os nossos códigos e em qualquer projeto é normalmente assim que você cria um arquivo para começar a digitar. O legal é que então esse .ts quer dizer que o arquivo vai ser escrito em TypeScript. Se eu escrever qualquer outra programação aqui, ele não vai entender. Isso já mostra um negócio muito legal para a gente. A gente consegue ver que todos os arquivos de desafio estão escritos em TypeScript e a gente consegue ver que esses outros arquivos estão escritos em outras coisas. Esse aqui é um .json, esse aqui é um .md, esse aqui é um .js, que é de JavaScript. Então, a gente consegue entender que num projeto nem sempre vai ter só arquivos de TypeScript. Vai ter arquivos de outras linguagens também, outros jeitos de escrever ele. No nosso caso aqui é TypeScript mesmo, e é nesse arquivo que eu vou fazer tudo que a gente precisa. Arquivo criado, vamos começar a digitar nele. A primeira coisa que vale eu explicar é como a gente escreve um comentário. Comentário eu vou usar duas barras e posso escrever qualquer coisa. Qualquer coisa que eu escrever num comentário, ele não vai ser lido pelo programa. Ele não vai ser levado em consideração pro computador. E qual que é a utilidade disso? Às vezes eu preciso deixar uma mensagem ali para uma explicação de algum código que eu fiz para a próxima pessoa que for ver o meu código, ou até para eu mesmo. Depois de um tempo eu vou ver meu código e eu falo, nossa, não lembro o que está escrito aqui. E tem uma explicaçãozinha. Então a gente usa o comentário para adicionar explicações ou coisas que a gente quer. E isso aqui ele não é lido pelo computador. Então é ótimo para usar para escrever qualquer coisa. A segunda coisa que dá para a gente já mostrar aqui tudo bem. Se eu estou escrevendo um arquivo em algum projeto, eu quero que ele tenha algum resultado. O resultado pode ser mostrar uma mensagem, por exemplo. Então eu vou usar um código aqui, o console.log. O console.log ele serve para mostrar uma mensagem lá no terminal. E a mensagem ela sempre vai ficar dentro do parênteses aqui, ó. Então dentro do parênteses eu vou botar esse oi. Tudo que é texto em código a gente coloca entre aspas também, tá? Então vai dentro do parênteses o que eu quero que mostre e dentro do parênteses eu estou colocando que é um texto dentro de aspas e o texto que eu quero que apareça. Para rodar esse arquivo aqui, a gente sempre tem que salvar ele primeiro. O, o VS Code aqui, o Visual Studio aqui, ele sempre mostra uma bolinha do lado do arquivo, quer dizer que ele não está salvo. Então eu vou fazer um Ctrl S. Aí tá vendo que ficou um X? Quer dizer que salvou o arquivo. Ou eu posso vir em arquivo, salvar aqui também. Mas eu prefiro fazer o comando que é o Ctrl S. Salvou o arquivo, beleza? Como que eu faço para ver se está funcionando esse arquivo main.typescript aqui? Para ver se está funcionando, a gente vai executar ele pelo terminal, tá? Quando eu tenho um monte de coisa escrita no terminal aqui, a gente consegue limpar ele dando um clear. Olha lá, dá um clear, ele limpa, fica tudo certinho. Para eu rodar esse código, eu vou dar um npm run dev. Esse código aqui ele vai executar, ele vai fazer funcionar esse main.ts e o único código que a gente escreveu, que é esse console.log, quer dizer que ele deve escrever o oi para a gente na tela. Aqui sem segredo, né? Só a gente dá um enter mesmo. E aí, beleza, ó. Ele até diz aqui que ele está entrando nessa pasta e executando esse código aqui. Executando o main.js. Isso aqui até gera uma estranheza, que você pensa, pô, mas é JavaScript que ele está executando? Meu arquivo não é TS. Todo TypeScript, no final das contas, ele é um JavaScript, tá? Então, o TypeScript ele se transforma em arquivos JavaScript. O TypeScript é só o jeito que a gente escreve.
O JavaScript é o jeito que o computador lê. Então é normal a gente sempre ver que ele vira um arquivo JavaScript. E pode ver que ele escreveu oi. Então esse comando aqui ele vai fazer escrever alguma coisa aqui no nosso terminal. Variável, vamos lá para variável. Lá na escola, a gente fazia umas contas de matemática que era assim, ó, x mais 3 igual a 5. Coisa das antigas. Ó, inclusive no código, se você escreve um código que ele não entende, ele sempre dá o erro na linha, tá? É bem legal isso. Se não estiver mostrando o erro na linha conforme vocês digitam, é uma extensão que vocês podem adicionar. É essa aqui, ó, error lengths. Então vem aqui nos quadradinhos de extensão, digita ela, dá o instalar, que aí vai começar a mostrar o erro. É bem legal ter ela no instalado. Vamos lá. Na matemática lá a gente usava esse x mais 3 e aí a gente passava, tipo assim, ó, x é igual a 5 menos 2 e a gente fazia o x igual a 3. Vou botar no comentário isso aqui para não ficar enchendo meu saco. Então, beleza. A gente fazia isso aqui lá na matemática. O que é esse x na matemática? A gente chamava de variável. E aqui no código a gente também tem esse conceito de variável. E a gente vai escrever bem parecido com esse negócio, né? Toda vez que eu for escrever uma variável, eu vou escrever let, o nome dela e se ela é igual a alguma coisa. Então eu posso botar let x, eu estou criando uma variável com o nome x, e estou colocando o valor 3 dentro dela. Então se eu for no console.log e mostrar, por exemplo, x mais 2, o que ele vai mostrar aqui? Ele vai fazer essa conta, né? Então ele deveria mostrar 5, porque o meu x é 3 e eu estou colocando 2. Então provavelmente ele vai mostrar 5 aqui. Vamos testar lá. Aqui, seta para cima, dá aquele run dev ali de sempre. Beleza, mostrou 5. Então é isso, a variável é qualquer valor que a gente vai colocar lá e o programa sempre que for utilizar ela, ele vai substituindo. É é um conceito que a gente usa bastante, né? E a gente consegue trocar o valor dela, por exemplo, a gente pode falar que aqui nessa linha de baixo o x vai ser igual a 1. E eu vou mostrar de novo aqui o x mais 2. Então o que a gente vai acontecer, né? Aqui o x é o quê? Aqui o x está sendo 3. No de baixo o x está sendo 1. Então no de cima ele vai mostrar 5, como ele já mostrou. E aqui provavelmente ele vai mostrar 3. Ou, sei lá, vou botar o 2 aqui, ele vai mostrar 4. Beleza? Vamos salvar o arquivo e rodar de novo. Para ver se é isso mesmo que acontece. Olha lá. 5 e 4. Então a variável ela serve justamente para isso. Sempre que eu vou é, é, criar uma variável nova, eu vou colocar esse let, nome da variável e o valor dela. Sempre que eu quiser trocar o valor dela, eu não preciso do let, o computador já entende que o x é minha variável aqui, eu só troco. Eu falo que o x vai ser igual a outra coisa. Uma parte legal também da variável é que a gente consegue dizer qual é o tipo dela. Então eu posso, depois do nome, botar 2 pontos e escrever o tipo dela. Eu estou falando que essa variável é um tipo número. E qual que é a vantagem da gente colocar o tipo, né? Por que a gente precisa sempre dizer que tipo é aquela variável? Para evitar isso aqui, ó. Se eu não tenho tipo, aqui, ó, x igual a 3, beleza. Aqui eu posso falar que x é igual a oi. E, o código ele vai até funcionar. Mas ele dá um erro aqui. Ele diz que o tipo string, né, não tá igual ao tipo número, né? No TypeScript, então,
a variável ela não pode mudar de tipo. E para a gente garantir que ela não vai mudar de tipo e sempre mostrar o erro certo, a gente sempre vai colocar o tipo que ela é. Então, uma variável tipo número só vai aceitar números. Beleza. Pensando nisso, o que dá para fazer, né? Eu posso criar uma variável, por exemplo, uma variável oi, sendo do tipo texto, e eu posso colocar um texto nela. Para colocar texto igual, entre aspas, tudo que é entre aspas é texto no código, e algum texto. E eu posso mostrar essa variável. Eu vou dar um console.log e colocar o oi aqui. Então, na verdade, esse oi aqui que ele vai chamar dentro do console.log, ele vai mostrar esse texto. Se a gente executar lá, ele vai mostrar o texto como a gente fez antes ali, colocando o texto direto. Então a variável ele sempre vai substituir ele sempre vai substituir pelo valor que a gente tem nela. Vou dar um clear aqui. Beleza. Tudo bem. O conceito de variável é esse. Aí o que vale a gente ver é que existem vários tipos de variáveis possíveis. Os tipos possíveis aqui pode ser o texto, que é esse de cima. Pode ser um número, que é o que a gente estava vendo ali, né? Então eu vou colocar o let, o nome da variável, o tipo dela. Aqui ele vai ser igual a um número. Eu posso fazer um número decimal também. Então eu posso botar aqui let, número decimal, por exemplo. Ele também é do tipo número e ele também aceita o decimal, que seria usando o ponto. Como é padrão americano, é ponto. O padrão brasileiro é vírgula normalmente, né? A gente tem um tipo que pode ser uma variável, vou botar o nome dele de lógico aqui, e existe o tipo lógico que é esse booleano. O booleano, o que ele vai aceitar? Ou ele aceita verdadeiro, ou ele aceita falso. Ele não vai aceitar nenhum dos outra coisa, tá? Ou ele vai ser um verdadeiro, ou ele é falso. Então ele é um tipo que a gente chama de interruptor, né? Ou ele vai estar ligado ou desligado. Tem tipos, então assim, os principais tipos são esses aqui. Outra coisa que a gente pode ver, às vezes é um qualquer coisa aqui, né? Ele é um tipo indefinido. Essa variável em si, ela vai aceitar qualquer coisa aqui, ó. Então, ó, ela funciona sendo um texto, funciona sendo um número, funciona sendo um verdadeiro ou falso. As outras não, tá? Se eu vim aqui falar que esse número é verdadeiro, ele dá erro. Então, os tipos eles servem para controlar, obrigar ali a informação da variável ser sempre a que a gente está esperando. Tirando o n. O n é qualquer coisa. Então, às vezes a gente não sabe direito o que vem na variável. Então, quando a gente não sabe direito, nesses casos a gente pode usar o n, que aí ela vai ter qualquer coisa lá dentro. Outras coisas que podem acontecer o valor da variável não está definido. É meio estranho, mas em programação existe. Que é esse undefined. Esse undefined quer dizer que ele não está definido de fato o valor. Então, eu nem sei, eu acho que aqui nem funciona. Aqui ele também não vai deixar. Então, indefinido, às vezes a gente acontece com algumas variáveis que não têm valor ainda, eles vêm como indefinido, ou elas podem vir com valor nula também. Só que são dois valores nulos, né? Aqui, valores nulos. Tanto indefine quanto null é valores nulos. Beleza? Então a gente pode ter esse tipo de informação também dentro das variáveis. É interessante notar o jeito que eu escrevo o nome da variável, tá? Em programação a gente tem dois conceitos.
de escrever, tem dois jeitos de escrever nome de variável. Um a gente chama que é um padrão chamado snake case, é quando eu faço isso aqui, ó. Nome da variável. Porque assim, como às vezes a gente tem que usar várias palavras para dizer qual que é, o que que significa aquela variável, a gente pode separar por underline, mas esse aqui não é tão utilizado. Às vezes vocês encontram por aí. O que a gente mais utiliza, principalmente em TypeScript, é o camel case, que a gente chama, que é o padrão do camelo. A gente vai e a gente escreve assim, ó. Começa com minúscula, vou começar outra palavra, maiúscula, outra palavra, maiúscula. Então esse aqui é um padrão mais utilizado. Ele é interessante que se a gente pegar um nome grande de variável mesmo, ó, a gente vai se acostumando a ler, fica mais fácil de ler. Se tudo isso aqui fosse letra minúscula, ficaria bem difícil de ler. E você saber ali onde termina as palavras. Com esse padrão de sempre uma maiúscula entre as palavras é legal e economiza aí uma digitada, né? Porque aqui você não precisa ficar colocando esses tracinhos, tá? Então, tem esses dois padrões de digitação, a gente sempre vai usar esse, que é começa com minúscula e se tiver outra palavra, maiúscula, tá? É do mesmo jeito que eu usei aqui e do mesmo jeito que eu usei aqui. Parte de variável, eu acho que era isso. Sempre ficar esperto nos tipos e sempre seguir essa receita de bolo, que é let, nome da variável, dois pontos, tipo da variável, igual ao valor que ela vai ser. Essa parte era isso. Função eu acho que é um dos conceitos mais importantes de programação, né? Se a gente for pensar, se eu vou escrever um código ali no programa, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, oi, escrito oi Maria ali, por exemplo, e vou mostrar ela na tela. Se eu for fazer a mesma coisa, se eu mudar essa variável e fazer a mesma coisa para escrever um oi Pedro, por exemplo, o que que meu código ele vai fazer? Ele vai lendo as linhas assim, uma abaixo da outra, né? Isso até pode funcionar quando o código é pequeno e simples, né? Mas num projeto muito, muito grande, você imagina com 100 linhas sendo executadas assim, uma debaixo da outra e indo ao infinito, né? Ou às vezes até milhares de linhas, o projeto começa a ficar muito difícil de ser executado. Então, a gente, na verdade, não executa as linhas de código desse jeito. A gente sempre cria trechos de códigos para serem executados. E esses trechos, eles têm uma responsabilidade única, que são as funções. Então, a gente cria uma função para fazer um tipo de coisa, e sempre que a gente precisar refazer aquele tipo de coisa, a gente sempre chama esse trecho de código, tá? Como funciona isso mais ou menos, tá? Eu vou mostrar aqui. Ó, se a gente for executar o código ali só para a gente entrar na lógica aqui, ó. Então, ele vai mostrar Oi Maria e Oi Pedro. Beleza. Para eu criar uma função, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui, ó. Eu vou escrever function em inglês. Eu vou escrever o nome da função que eu quero. Eu vou botar aqui fala oi. E eu vou abrir parênteses e abrir chaves. Beleza. Dentro das chaves eu coloco o que eu quero que aconteça. Então, por exemplo, aqui eu vou escrever um console.log Oi Maria. Então, dentro das chaves está exatamente o que eu quero que essa função faça. Então, se eu coloco aqui um fala oi, o que que ele vai fazer? Essa linha 5, ela está chamando a minha função. O que que é chamar? Quer dizer que ela vai executar esse trecho de código que está dentro das chaves. O que é bem útil, né? Se eu quiser escrever Oi Maria várias vezes, é só chamar várias vezes a função. Por exemplo, se a gente for executar ali, provavelmente vai mostrar
várias vezes esse Oi Maria, vai mostrar um Oi Maria aqui do de baixo que a gente fez e vai mostrar o Oi Pedro, olha lá. Então a função é bacana porque a gente executa várias vezes o mesmo trecho de código. Beleza. O que que a gente pode pensar? Putz, beleza, minha função tá escrevendo na tela Oi Maria. Se eu quiser escrever Oi Pedro, eu vou ter que criar outra função, porque aí não vale a pena, né? Aí vale mais a pena a gente fazer isso e já vai dar certo. Então não é isso que a gente espera. O que que dá pra gente fazer é deixar a nossa função um pouco mais esperta, né? Um pouco mais inteligente ali e a gente conseguir fazer coisas mais complexas nela. Dentro das chaves vai o trecho de código que vai ser executado. Dentro do parênteses pode ir variáveis. Então eu posso criar uma variável nome do tipo texto. E aqui no meu texto eu não vou mostrar esse Oi Maria, eu vou mostrar o Oi nome. Eu não posso colocar desse jeito, tá? Porque desse jeito ele vai entender que o nome é um texto e não é isso que eu quero. Eu quero que ele some com a variável. Então assim, ó, mais. Então o que que ele está fazendo? Está escrevendo o oi, um espacinho, colocando o valor da variável mais o exclamação. Tá vendo que começou a dar erro aqui nas minhas chamadas de variáveis? Por que ele está dando erro nessa chamada? Porque ele diz aqui, ó, ele está esperando um argumento. O que que é o argumento? É o nome que a gente colocou e ele está recebendo nenhum. Então aqui eu preciso mandar qual que vai ser o valor desse nome. E o valor do nome pode ser Maria nessa e Pedro nessa de baixo. Se eu executar, a gente vai ter o mesmo resultado do de baixo aqui, ó. Então, na linha 5 ele vai executar esse fala oi, né? Aí, ó, oi Maria, oi Pedro, e aí esses de baixo. Qual que é a vantagem da função em cima disso aqui, tá? A vantagem é porque, imagina, ó, agora eu não preciso de mais nada disso. E eu posso colocar quantos nomes eu quiser aqui, ó. Sei lá, Ricardo, Mariana, Júlia e beleza. Eu posso botar vários nomes e sempre vai ser executado aquele trecho de código igual. E a vantagem da função em cima do console.log, dos textos corridos lá, é porque se eu precisar trocar essa mensagem para olá, eu vou lá na função e troco só nela. E já vai trocar em todo mundo que está chamando esse trecho de código. Então a gente sempre faz isso para isolar os nossos códigos ali. Então, um programa grande, um programa complexo, na verdade ele vai ser muito mais várias funções sendo chamadas do que várias linhas de código sendo executadas ao mesmo tempo. E aí a gente consegue focar toda a nossa lógica ali, todo o nosso pensamento na hora de escrever o código em um pequeno trecho, que é o que a função está querendo fazer. Com o conceito de função na cabeça, a gente começa a poder criar coisas muito legais aqui em programação, né? Vamos mexer com cálculo, por exemplo, um pouco, né? Se eu criar uma função ali, ó, com o nome de faz cálculos, e eu vou adicionar duas variáveis nela ali, ó. Vamos adicionar uma variável A que vai ser um número, e aí eu vou botar vírgula para colocar uma segunda variável, que vai ser a variável B. E aí aqui eu vou dar um console.log e vou mostrar o A mais B ali, por exemplo. Legal. Então quer dizer que eu criei um trecho de código que sempre vai fazer esse A mais B. Para usar ele ali, eu posso usar o faz cálculos e aí eu dou dois números ali separado por vírgula. E o que que ele vai fazer? Ele vai substituir esse 5 no A e vai substituir esse 23 no B e vai somar os dois e mostrar na minha tela por conta do console.log. Vamos ver o resultado disso aí. Eu vou dar um clear, vou dar um npm run dev
E aí provavelmente vai dar 28, é isso mesmo. Beleza. A gente pode melhorar aqui o texto, né, que a gente está mostrando aqui. Desse jeito aqui, ó. A mais B igual a A mais B. Então eu vou mostrar o A mais B e o resultado, né? Vamos executar para ver o que acontece. Só para melhorar o texto ali, ficar. A gente vai fazer vários cálculos ali, né? Opa, por que ele deu 523 dessa vez, tá? No cálculo, tá? Se a gente for ver, 523 é como ele juntasse os dois números em um texto só. É um pouco complicado a gente fazer soma de texto com valores e cálculos no meio, porque o computador não consegue diferenciar quando você está somando só textos ou só números. Então, por exemplo, se você soma só números assim, ele vai entender. Se você soma só textos, ele vai entender. Agora, quando você faz os dois ao mesmo tempo, o computador tende a não entender e não funcionar corretamente, tá? Uma solução para isso aqui é a gente criar uma variável, né? Vou criar uma variável aqui com tipo número, que vai ser igual a o A mais B. E aqui eu mostro a variável. Por que isso aqui vai funcionar? Porque a variável ela já vai ser criada com o resultado do A mais B, que ele vai fazer o cálculo. E aí aqui na hora de somar textos, funciona tranquilamente, tá? Então, isso aqui é um jeito de consertar aquilo. Se a gente for executar de novo ali, provavelmente agora ele vai mostrar a mensagem que a gente estava esperando. É interessante pensar nesse negócio de juntar textos com variáveis, né? Normalmente a gente não fica usando esses mais, é um pouco complexo, né? Ficar usando mais e por aí vai, né? O que a gente faz é usar entre acentos graves. Esse aqui é um pouco, parece um pouco mais complexo, mas na verdade facilita muito mais a vida, né? Quando a gente está entre acentos graves, é tudo texto, exceto quando você coloca o sinal de dinheiro e chaves. Dentro disso aqui, ó, até deu um erro, ó, que ele está esperando alguma coisa aqui dentro. Eu posso botar uma variável aqui dentro. Nesse caso aqui, ó, ele é um pouco mais fácil porque eu não preciso ficar usando mais, né? Se eu quiser botar, tipo assim, ó, esse é o meu resultado. Se eu quiser escrever outras coisas, colocar variáveis no meio do caminho e por aí vai, dá tudo certo. Então esse aqui é um jeito mais fácil de juntar textos com variáveis, tá? Nesse do mais, acaba confundindo em questão de cálculo e de tudo. Inclusive usando esse do acento grave, olha lá, ele conseguiu juntar esse texto com essa variável, sem mais, sem nada. A única coisa é que sempre que eu for usar uma variável, eu vou botar o sinal de dinheiro e botar ele entre as chaves. Nesse caso de baixo, inclusive, ele consegue entender isso aqui, ó. Ele consegue entender, porque como eu já estou dizendo ali dentro do sinal de dinheiro e a chave o que vai ser uma variável, ele consegue diferenciar o cálculo disso. Então aí ele também vai funcionar tranquilamente, tá? Então, é muito mais usual a gente fazer do jeito de baixo, tá? E também é uma boa prática a gente colocar resultados em variáveis, como eu fiz aqui. Então, um código melhor escrito, mais fácil de entender seria esse aqui, né? A gente coloca o resultado numa variável e mostra essa soma de textos com a variável aqui nessa linha de baixo usando os acentos grave. Quando a gente junta texto ou texto com variável, a gente chama de concatenação, tá? Que a gente está agrupando as coisas. Então, beleza. A gente fez a soma. Ali a gente está com o melhor texto possível. Tá tudo certo.
Para deixar mais interessante o nosso código aqui, vamos fazer as outras operações, né? Criar uma função para trazer só a soma ali é meio mais ou menos, né? Vamos criar também as outras operações. Então eu vou criar aqui um let subtração, que também vai ser um número, e a menos b dessa vez, né? E aí eu vou. Aí beleza, a menos b. E eu vou fazer o console.log na linha de baixo. Boa, agora nossa função está um pouco mais espertinha. E ela traz a soma, ela traz a subtração também. Deu menos 18, né? Porque aqui está um número maior. Vamos colocar 22 aqui. Bom, tá 23, né? E 5. Aí já dá para ver que ele devolve número negativo também. Aí vai dar um pouco mais certo. E aí vamos fazer todas as operações para complementar o nosso código aqui. Então eu vou criar uma variável de multiplicação, valor número. Aí multiplicação é interessante porque a gente usa o sinal de o asterisco para ser multiplicação. É um sinal um pouco mais fácil ali, que o pessoal está mais acostumado de usar. Aí eu vou dar um console.log da multiplicação e vou fazer a divisão. A divisão também a gente não usa o sinal de divisão, né? Eu desafio alguém do teclado aí saber de cabeça fazer o sinal de divisão. A gente usa barra no caso de divisão. E aí também vai funcionar. Beleza. Tranquilo? Se a gente for ver, vamos executar aqui, provavelmente vai trazer todas as contas certinhas, tá? Olha lá, 4.6, 115, 18 e 28. Legal. Aqui na divisão tem um caso interessante, né? Porque assim, nos cálculos básicos ali, tá faltando um valor aqui. Você pode até estar pensando, pô, mas tem todas as quatro ali que eu aprendi na escola e tal. Mas na divisão, quando a divisão não é exata, tem o valor do resto, né? Então, por exemplo, 23 dividido por 5, o valor exato é 4, né? E vai sobrar 3. Como é que eu pego essa sobra? No código a gente consegue pegar também, tá? Então eu vou criar mais uma variável aqui, ó, que é o resto da divisão, né? E aí eu vou fazer o cálculo de divisão, mas de vez usar a barra, eu vou usar a porcentagem. E nesse caso aqui, ele vai me trazer o resto da divisão, tá? Então, agora sim, eu vou dar um clear aqui só para acabar com a bagunça. Então, o resto da divisão... Opa, tá com a variável errada aqui, ó. Resto da divisão. Vou ter que rodar de novo, inclusive. Me mostrou errado aqui. Vamos ver ali. Então, aí no resto da divisão ele vai trazer o 3 ali, que é pensando nesse negócio de divisão exata. Então, esse aí são os 5 operadores ali que a gente mais usa em parte matemática mesmo, em programação. Outra coisa muito utilizada são os condicionais. Eu vou criar uma variável x igual a 10, que a gente vai fazer comparações em cima dela. Como que funcionam as comparações? Eu vou criar um console.log e eu vou comparar se o x é maior que o 2, por exemplo. Esse aqui é um caso que a gente sabe que, ó, o x sendo 10, o x, sim, ele é maior que o 2. Quando a gente executa esse tipo de comparação no código, vai voltar aquele tipo booleano que eu tinha mostrado nas variáveis lá. O tipo booleano ele é ou verdadeiro ou falso, sempre. Então a comparação ela funciona sempre desse jeito. O resultado de uma comparação vai ser uma variável do tipo booleana,
que é verdadeiro ou falso. E aí a gente pode brincar bastante com isso, tá? Eu posso validar, por exemplo, beleza, eu vi se o x é maior que o 2 e se ele for maior que o 20, ele é maior que o 20? Provavelmente é um falso. Vamos executar para a gente ver. Então, permite, por exemplo, comparações de maior, de menor, de igual. Eu vou passar todas elas para vocês verem, né? Olha lá, por exemplo, aqui beleza, veio um true e veio um falso. Por quê? Porque na linha 3 ali, o x sendo 10, 10 maior que 2, ele é verdadeiro, e o 10 maior que 20, não, o 20 é maior, então ele voltou falso. E aí a gente pode brincar bastante com isso, tá? Por exemplo, se eu colocar x é maior que 10, esse aqui ele vai voltar falso também. Por quê? Porque o x ele não é maior do que 10. E o x ele também não é menor do que 10. O x ele é igual a 10. Legal. E como que eu faço para comparar o igual? Eu consigo comparar desse jeito aqui, ó. Nesse aqui ele está comparando se x é exatamente igual a 10. E aí vai ser verdadeiro. Então aqui ele vai ver maior, maior, maior. Se for o mesmo número, ele não funciona. E eu consigo comparar exatamente o mesmo número aqui. Ah, mas eu quero comparar se ele é maior ou igual a 10. Dá para fazer? Dá para fazer também. Maior ou igual a 10, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai colocar o sinal de maior primeiro e depois o sinal de igual. A gente pode comparar também menor ou igual, tá? Olha lá. Menor, opa, faltou um C aqui. Menor igual a 10, então também vai ser verdadeiro, né? Porque sendo 10 aqui, ele vai ser menor ou igual, menor ou igual. Então assim, a gente consegue comparar qualquer número do 10 para baixo. E no outro caso aqui, de qualquer número do 10 para cima. Beleza? A gente conseguiu ver também a parte de igual e a gente consegue ver se ele é diferente. A gente também tem uma outra condição aqui que é o diferente. Para a gente ver se é igual, igual. E para a gente ver se é diferente, a gente vai usar o exclamação igual. Então a pergunta aqui é se o x é diferente de 10. E nesse caso vai ser falso, porque o x é igual a 10. Então, por exemplo, outra comparação que a gente pode fazer é, por exemplo, assim, o x ele é diferente de 8? Porque 10 é diferente de 8. Então, também dá certo. Se a gente for executar isso aqui, ó, vamos salvar o arquivo e executar. Provavelmente vai dar aquela sequência ali, ó, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Olha lá. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro 3 vezes e falso, verdadeiro. Então, essas aqui são as comparações básicas, tá? Para a gente fazer em qualquer número ali ou qualquer texto, né? A gente pode comparar até texto, inclusive, né? Por exemplo, aqui, ó, eu posso botar um let nome igual a Maria. Eu posso fazer isso aqui, ó. Console.log nome igual a Maria, por exemplo. Isso aqui é um verdadeiro também, tá? Então, o programa ele consegue testar, comparar, né, textos ou números, né? Números tem uma variação um pouco maior, porque tem a questão de ser maior ou menor a tal número. O nome já não, né? A gente vai comparar mais se ele é igual ou se ele não é igual. Ou se ele é diferente, né? Na verdade, ponto, diferente. Bom. E aqui vai ser um falso. Então, para texto, normalmente essas duas comparações, né? O menor fica meio longe. Vamos executar aqui só para a gente ver. O da Maria ali, o primeiro deve vir em verdadeiro e o último deve vir em falso. Provavelmente tá tudo certo. Aqui, ó, verdadeiro ou falso, que é dos nomes, tá? Outra coisa que a gente consegue fazer, e aí a gente vai voltar para a parte de número aqui, é fazer comparações encadeadas, que a gente chama. O que é a comparação encadeada? Por exemplo, eu quero saber se o meu x ele é maior que 1
e menor que 20. Ou seja, eu quero saber se o meu número está entre o 1 e entre o 20. Como é que eu faço isso? Eu vou dar um console.log aqui. Então eu quero saber se meu x ele vai ser maior ou igual a 1, ele pode ser 1, né? E esses dois e's comerciais, ele vai juntar as condições, tá? E o x tem que ser menor ou igual a 20. O que isso vai retornar? Ele vai comparar se o meu x ao mesmo tempo, esse e comercial é ao mesmo tempo. Então o x ele tem que ser ao mesmo tempo maior ou igual a 1 e menor ou igual a 20. Ou seja, eu estou testando ali se o número está entre o 1 e o 20. O 10 está entre o 1 e o 20, então é um verdadeiro isso aqui. Beleza, beleza. E a gente consegue também testar o ou um ou outro, né? Esse comercial aqui eu vou até colocar aqui, ó, comercial é igual ao mesmo tempo. E a gente consegue testar também o ou, tipo assim, ele precisa ser ou um ou outro, por exemplo. Para isso, a gente pode fazer esse aqui, ó. O x ele tem que ser ou menor que 5 ou maior que 50. No caso do 10, ele não é menor que 5 e ele também não é maior que 50. Então é um falso. Que aqui eu estou testando, ele tem que ou ser esse ou ser esse. Nesse caso, não é nenhum dos dois. Para isso aqui deixar ser verdadeiro, eu posso fazer um teste, por exemplo, como esse. Ele ou tem que ser menor que 5 ou tem que ser igual a 10. Então, não ser igual a 10 vai dar certo. Então, aqui, para voltar verdadeiro, ele poderia ser 10, ou ele poderia ser qualquer número abaixo de 5, né? 4, 3 e por aí vai. De parte de comparação, eu acho que é isso aqui, não tem mais muita coisa. O que talvez vocês estejam se perguntando é para que se utiliza a comparação na programação, né? E a comparação é utilizada para isso aqui, ó. Dentro da. Uma coisa que a gente usa bastante são os condicionais. O que é o condicional? Eu vou colocar aqui, ó, if. If em português é se. Então, mais ou menos ali como funciona na função, né? Eu vou ter parênteses e chaves. Dentro da chave, eu vou colocar o que eu quero que aconteça. E dentro do parênteses, eu vou botar a minha condição para que aconteça. Então, lendo o código, fica se o x for maior que 10, eu vou mostrar um texto aqui. Eu vou mostrar aqui, ó, x é maior que 10. E aí o x está na variável, então ele vai mostrar o texto, né? Então, vamos ver? E não mostrou nada. Por que não mostrou nada? Porque o x não é maior que 10, né? O x é igual a 10. Aí eu vou botar o 20. Aí agora sim ele vai mostrar que 20 é maior do que 10. Legal. Opa. Deixa eu dar um clear aqui, pá. Beleza. Dar um clear para facilitar a visualização aqui do negócio. Olha lá, 20 é maior do que 10. Então ele entrou nessa linha aqui. Ele só entra nessa linha se essa condição for verdadeira. Naquela primeira vez a gente executou, ele não entrou na linha porque era falso, tá? Beleza, eu quero... quando ele entrar nessa linha, quer dizer que o número é maior. Mas eu queria falar, tipo assim, se ele não entrar nessa linha, eu queria falar que o número é menor. Como que eu faço? Eu consigo fazer outra coisa chamada else. O else, e se a gente for ver a tradução, ele é o se não. Então, lendo o código fica se x maior que 10, você vai fazer isso. Se não for maior que 10, ou seja, se isso aqui for falso, ele só vai fazer a linha de baixo.
Então a gente consegue direcionar o nosso código para onde a gente quer. Então a gente está testando o 20 ele é maior do que 10, aí ele vai mostrar que 20 é maior do que 10. Se eu descesse 20 para 5, por exemplo, aí provavelmente ele só vai fazer a linha de baixo. E aí ele vai escrever que 5 é menor do que 10. Então isso é uma coisa muito utilizada ali que a gente faz em programação para direcionar, né? Dependendo do verdadeiro ou falso ali, a gente tem que fazer uma coisa ou outra, né? Pensando no if else aqui, dá pra a gente até fazer uma brincadeira aqui, um joguinho aqui no código. Ó, vamos criar uma função. Eu vou criar uma função aqui, ó. Qual é o número que estou pensando? Vamos fingir que o computador está pensando num número e eu tenho que adivinhar o número que ele está pensando. Eu vou criar uma variável para ser o número que ele está pensando. Então, o número que ele está pensando aqui vai ser 50. E a minha função vai receber um número que vai ser o chute, né? Então, por exemplo, eu vou fazer assim, ó. Eu vou executar a função qual número será que o computador está pensando, né? E eu vou dizer que o número que ele está pensando é 10. E o computador vai ter que me falar se eu estou perto, se eu estou longe, se é maior ou menor, se é o número que ele estava pensando. Para a gente fazer isso, a gente tem que pensar em três condições, né? A primeira condição que a gente vai fazer no if aqui é se o chute é igual ao número que ele está pensando. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Chute é igual ao número que eu estou pensando. Se for isso, aí eu já posso mostrar aqui, ó. Parabéns, você acertou o número. Se não, quer dizer que o número está errado, né? Mas eu quero dizer se o número é maior ou menor. Então eu também posso fazer isso aqui, ó. Eu posso usar o else sozinho, então sempre que for falso isso ele vai entrar aqui. Mas eu posso fazer assim, ó, else if. Ou seja, eu posso colocar outra condição ali no meio do caminho. E aí eu posso dizer que assim, ó, se o chute for menor do que o número que eu estou pensando, ou seja, se eu chutei um 10, por exemplo, ele é menor, aí o computador vai escrever diferente, né? Ele escreve que eu estou pensando em um número maior que 10, né? Que é o chute no caso. E aí eu vou botar um outro else aqui, que é o menor. E às vezes pode parecer estranho esse maior e menor aqui, mas pensa comigo. Eu estou vendo se o número é igual. Se ele não for igual, eu estou vendo se o número é menor. O número não é menor, então ele só pode ser um número maior. Então aqui eu não preciso colocar outra condição. Então ele vai ver isso. Se for verdadeiro, ele vai fazer. Se não for, ele vai ver isso. E por último caso, se não for verdadeiro nem a primeira nem a segunda condição, ele cai na terceira. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou chutar vários números aqui, ó. Eu vou chutar aqui o primeiro, o número 10, depois eu vou chutar o número 80, depois eu vou chutar o número 70, depois eu vou chutar o número 5 e depois eu vou chutar o número 50 nesse nosso joguinho aqui. Vou dar um clear e vou dar um npm run aqui. Beleza, ó. O número que eu estou pensando é maior do que 10, o número que eu estou pensando é menor do que 80, é menor do que 70, é maior do que 5 e parabéns, você acertou o número. Então, agora que a gente está começando a juntar as coisas, começa a mostrar como que o código começa a pensar, né? Ele começa a ficar mais complexo, mais inteligente, né? A gente está usando, se a gente for ver, a gente está usando variável, a gente está usando as comparações, a gente está mostrando
um texto no terminal, a gente está usando as variáveis nas funções, a gente está usando as funções. Então dá para entender que tem mais coisa na função ali, e é assim que a gente vai conseguindo montar um código um pouco mais complexo, que faz entender até que a máquina consegue pensar bem ali, nas lógicas. Seguindo essa linha de comparação, vamos fazer uma função aqui, ó, que mostra o preço de algum produto, tá? Então eu vou botar aqui, sei lá, mostra o preço de... Vou botar aqui produto mesmo, que vai ser uma string. Beleza. Então eu criei uma função aqui que mostra o preço de algum produto que vai ser perguntado para mim. E os produtos a gente pode colocar aqui, ó, mostra preço. Eu vou fazer 3 vezes aqui, ó. E aí eu vou colocar um que vai ser a maçã. Eu vou colocar outro que vai ser a banana e a uva. Beleza. Então eu estou chamando a minha função aqui para ela dizer o preço desses produtos. Aí vocês podem estar pensando aqui, pô, beleza, tá fácil, né? Eu já aprendi que eu vou fazer aqui, ó, if produto igual a maçã. E aí eu vou colocar que o preço da maçã custa 2,14, por exemplo. Vai funcionar. E aí aqui, beleza, né? Ó, else, if, aí produto, aí banana. E aí coloco o preço lá da fruta. Funciona, dá para fazer com if else, mas se eu tivesse muitos produtos aqui? Toda hora eu vou ter que colocar produto igual, produto igual, produto igual. Quando a gente está comparando só se é igual, tem um outro jeito de comparar, que a gente não vai usar o se, a gente vai usar o switch case, que a gente chama. O switch case é assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, switch. E aí eu vou botar qual que é a variável que eu vou fazer todas as comparações. Então eu vou ver se essa variável, caso ela for maçã, então caso maçã, eu faço isso aqui, ó. Opa. Peraí que agora eu desconfigurei tudo. Pronto. Se for maçã, eu vou fazer isso. Aí eu só preciso fazer um break para dizer que quebrou, tá? Que não existe mais, eu não vou fazer mais nada caso for maçã. O legal do switch case é isso aí, que eu só preciso colocar esses case e esses break. E aí eu consigo testar várias coisas. Então aqui, ó, uva, por exemplo, viu? É um pouco mais simples de fazer. Então aqui eu consigo colocar os textos, né? Vou colocar aqui, ó. A uva vai custar 12,43 e a banana, vou pegar esse texto aqui. Beleza. Então, por exemplo, é um pouco mais fácil de fazer desse jeito para comparar sempre o igual, tá? Igual, 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 quando tem muitas coisas aqui, imagina, você ia fazer switch case até cansar. E sempre produto igual, sempre a mesma condição. No switch case aqui, é um pouco mais tranquilo, né? Porque eu coloco a variável que eu quero comparar e eu falo, caso ela for isso, faz isso, caso for isso, faz isso, e caso for isso, faz isso. E eu ainda consigo colocar um default. O que é o default? Caso não seja nada do que eu disse antes. Então, no default, eu posso colocar, por exemplo, que a gente não tem essa fruta.
Então o default ele só vai entrar aqui caso o que eu mandar aqui ele não seja identificado. Aqui ele identifica, né? O maçã, o banana também, o uva também. E aqui se eu botar abacaxi, por exemplo, ele não vai entender. Esse é um outro jeito de comparação possível para a gente fazer, né? Então ali ele deve mostrar o preço, né, de maçã, banana, uva e abacaxi. Olha lá, maçã, banana, uva e não temos essa fruta. É um outro jeito possível de comparar e é bastante utilizado quando é no caso de comparações de igual, né, como o que a gente fez aqui, e comparação de várias vezes a mesma coisa, tá? Listas. Vamos ver o conceito de listas agora dentro da programação. É, Quando a gente viu variável, a gente consegue colocar vários tipos ali dentro dela, né? A gente consegue botar texto, a gente consegue botar número e tudo. Se eu quiser colocar uma lista de palavras, por exemplo, como que eu faço? Tem um tipo a mais aqui, que é o que a gente não viu ainda, que é esse array. O array ele significa que é uma lista. O array ele sempre vai ser seguido desse sinal de menor e maior para dizer o que tem dentro da lista. No nosso caso aqui, eu vou fazer uma lista de palavras. E aí, para botar o valor nela, é a mesma coisa que uma variável, tá? É uma variável tipo lista. Então, eu vou colocar igual, e aí, entre colchetes, eu vou colocar todos os valores da lista. Por ser uma lista de palavras, ele não vai aceitar nenhum número aqui na minha lista, tá? Beleza. A vantagem de criar listas dentro da programação é a mesma vantagem de uma planilha, por exemplo, né? Uma planilha não tem várias linhas, então na programação eu consigo fazer uma lista, que seriam as linhas ali, cada item sendo uma linha, e eu consigo fazer um código que leia a lista inteira. Então, por exemplo, dentro da lista aqui, ó, se eu der um console.log, vou botar o console.log, eu vou botar frutas ali, ele vai me devolver a minha lista. Beleza. Ali, tranquilo. Vamos esperar. Olha lá, voltou a lista aqui do jeito que ela tá. Ah, mas eu quero percorrer um por um. Eu quero ler primeiro uva, depois a próxima, depois a próxima. Como que eu faço? Eu consigo percorrer a minha lista usando um negócio chamado for each, que é uma função dentro da lista, tá? Em programação tem isso, né? Existem funções dentro do texto, dentro da string, existem funções de lista, dentro dos números tem funções também. Então a gente consegue executar funções, por isso que é importante botar o tipo delas aqui. Então, por exemplo, no for each, ele vai ser uma função, então eu vou chamar a função como qualquer outra, mas aqui ele tem uma particularidade. O for each, ele sempre vai me dar um item, e aí eu vou escrever uma setinha com igual e o sinal de maior e abrir chaves aqui dentro. O que vai acontecer dentro dessas chaves? O for each, ele vai pegar a lista e esse item, ele vai ser esse trecho de código aqui, na verdade, ele vai ser executado para cada item de dentro da lista. Então, o trecho que eu escrevi aqui dentro, ele vai executar uma vez para uva, uma vez para banana e uma vez para maçã, por exemplo. Então, se dentro desse trecho, por exemplo, eu colocar um console.log, opa, um console.log, vamos colocar aqui, ó, minha fruta é. E aí eu vou usar a variável de item. Então, na verdade, é isso que o for each faz. Ele vai fazer essa linha de código uma vez para cada item que eu tenho na lista. Se eu for executar, provavelmente ele vai listar um debaixo do outro ali, o console.log. Se a gente for pensar naquele exemplo de uma planilha de Excel, por exemplo,
você conseguiria ler todas as linhas de uma planilha e fazer um código que você queira ali para cada linha. Olha lá, para primeiro item aqui ele executou a linha, para o segundo item ele executou a linha de novo, terceiro ele executou de novo. Legal. A gente consegue também ler aqui um item específico que a gente queira. É só botar entre colchetes a posição dele. Posição 0 vai ser a uva, então na lista a gente sempre pensa nas posições como 0, 1, 2. Então, por exemplo, se eu colocar o 0 aqui vai ser a uva, e se eu colocar o 2, ele não vai ser esse aqui, ele vai ser a maçã de fato. Então a gente sempre tem que pensar nesse lance de posições e eu consigo inclusive saber o tamanho da lista aqui, ó. Eu consigo fazer um length, que em inglês ali é o tamanho, tá? A quantidade. Vou dar um clear, vou executar de novo. Então beleza, ele vai fazer, vai mostrar minha lista inteira, ele vai mostrar os textos lá de item por item. Olha lá, ele fez as minhas funções ali no for each. Depois ele mostrou só a posição 0, só a posição 2 e quantos itens tem na minha lista, que são 3. Beleza, dá para ir mais aqui. Uma lista a gente consegue também adicionar itens lá dentro. A gente adiciona pela função push, que é uma função dentro da lista. O que eu vou passar de variável no push aqui? É o que eu quero adicionar na lista. Então eu vou adicionar uma fruta na lista aqui. Se eu for colocar aqui ó, o tamanho dela de novo, né? Então, assim, ó, eu tô vendo o tamanho dela, tô adicionando o item e tô vendo o tamanho de novo. Provavelmente vai aumentar ali um. Vamos ver. Olha lá. Tinha 3, eu adicionei um e foi para 4. Então, a gente tem que sempre ter noção que dentro dos tipos de variáveis tem várias funções lá para a gente fazer, tá? E isso complementa o nosso código. A gente não escreve muita coisa, assim, a gente só escreve as nossas funções, mas tem muitas coisas ali de base que a gente consegue usar da própria linguagem de programação. É claro que a gente tem que pensar que tem muito mais do que só push ou length dentro da array, tá? Você consegue remover o último item, consegue procurar item, consegue praticamente qualquer operação ali para você alterar a lista ou descobrir alguma coisa da lista, você vai ter disponível. Eu vou deixar uns links também de funções possíveis lá. Então, o que vale vocês entenderem por agora é que existe muita coisa que você pode executar dentro das suas variáveis ali para manipular elas, né? Trocar o valor delas ou identificar alguma coisa. Por exemplo, eu vou criar uma variável aqui que vai ser a posição da fruta abacaxi. Por exemplo, que vai ser um número, né? Qual que é a posição do abacaxi? Não sei qual que é a posição do abacaxi. Mas eu consigo descobrir. Eu vou dar um frutas.find index. Index é o nome da posição, tá? Em inglês. Então eu vou lá, find index, e aí eu vou fazer mais ou menos o que faz o for each. Eu vou ver item por item e esse item vai ter que ser igual ao abacaxi. Quando ele descobrir essa função ali na lista, quando ele descobrir um item que seja igual ao abacaxi, ele vai me devolver a posição que ele está. Então é só mais alguma, é só mais um jeito para vocês entenderem que a gente tem tem um universo de coisas ali. Vou botar aqui a posição do abacaxi, né? 2 pontos. Colocar a nossa variável e aí posição do abacaxi. Beleza. Se eu executar isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai executar todos os itens da lista. Quando ele achar um item que é igual a essa palavra, ele vai me devolver a posição dele. Então, vamos lá.
É só para vocês entenderem que realmente tem muita coisa ali dentro de array, dentro de string. String, por exemplo, eu consigo deixar minúsculo, maiúsculo e por aí vai, né? Aí, ó, a posição é 3. É engraçado, né? Tem 4 itens na lista e a posição do último item é 3. Sim, 0, 1, 2, 3. Então, sempre lembrando que listas começa no zero. Beleza, a gente já viu que dá para colocar lista, colocar texto, colocar um monte de coisa dentro das variáveis. E a pergunta que fica é: e se eu quiser criar uma variável com um valor muito complexo? Como que eu faço? O que que quer dizer muito complexo? Digamos que eu vou criar uma variável, vai ser a do aluno, e aí eu quero que tenha o nome e a idade dele dentro dessa variável. Dá para fazer? Sim, dá para fazer também, ó. Eu vou colocar chaves nesse caso, e aí aqui eu vou escrever o que que é, por exemplo, nome, e vou colocar o nome do aluno, vírgula, idade, dois pontos, e a idade do aluno. Beleza. Esse tipo de variável a gente chama de objeto. É um jeito que ele encaixa informações complexas, tá? Para a gente conseguir ler isso aqui, eu vou dar um console.log, e aí eu, por exemplo, eu quero pegar o nome. Eu vou botar aqui, ó, aluno.nome. Aí eu vou navegar sempre através desse ponto. Tanto é que quando eu coloco o ponto no programa, ele já me mostra quais são as possibilidades daquilo. Ó. Ele tem a possibilidade de nome e tem a possibilidade de idade. Aqui ele mostra até ó, o tipo que é. Ó, é um tipo número e é um tipo string. Então aqui, por exemplo, idade. Nesse código aqui eu consigo pegar o nome do aluno e consigo pegar a idade do aluno. Então é sempre navegando por esses pontos, tá? Num objeto. O que é muito legal, a gente consegue evoluir muito ali a parte de informações complexas, né? O que às vezes a gente fica pensando é assim, pô, beleza, mas vamos pensar que eu vou fazer uma função aqui, ó, mostra nome aluno, certo? E nessa função de mostrar o nome do aluno, ele vai dar um console.log no aqui, ó, nome do aluno é, e aí eu quero colocar uma variável aqui dentro, certo? Tá. Se essa função ela só vai receber como parâmetro o aluno, o que que eu coloco aqui? Eu coloco aluno, só que tá vendo que ele tá dizendo que vai ser qualquer tipo. Qual que é o tipo do aluno? O aluno não é um tipo texto, porque ele tem um monte de coisa lá dentro. Ele não é um tipo número, porque também tem número. Que tipo que é o aluno para funcionar esse código aqui? Como que eu passo uma informação complexa para dentro da função, né? Aí a gente começa a entrar já nos conceitos de estruturação de código. O que quer dizer? A gente começa a criar uma estrutura de código que vai possibilitar a gente organizar informações muito complexas, tá? Então, o, essa estrutura de código que a gente vai ter que usar aqui a gente chama de interface. Interface é como eu criasse um tipo novo de variável. Então, por exemplo, a gente não tem a variável tipo texto, aqui eu vou criar uma variável tipo aluno. Interface a gente escreve com letra maiúscula mesmo, tá? Variável, nome de função, é tudo começando com minúscula. As interfaces a gente vai escrever com maiúsculo. E aí eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz aqui embaixo. Só que eu não vou botar o valor. Eu só vou botar os tipos, ó. Eu vou falar que o nome é um tipo string e a idade é um tipo número. E pronto, está criado. Eu criei um novo tipo de variável, que é o tipo aluno. E nesse tipo aluno ele tem nome e tem idade. Então aqui eu posso agora colocar o meu tipo aluno e aqui eu posso colocar o meu tipo aluno. E aqui eu posso usar normalmente como eu usei ali, ó, tá vendo? O programa continua ajudando.
Então a interface ela possibilita eu criar uma variável complexa, um tipo de variável complexa, para ser utilizada tanto em funções quanto iniciando variáveis ali. Aqui ele não deve mostrar certinho ali, mas é um conceito muito importante para a gente conseguir escalar os nossos sistemas, né? Aqui não mostrou. Ah, tá. Tá certo, né? Aqui não mostrou o nome da variável porque eu não chamei a função, viu? Ó, aqui, aí eu vou ter que passar um aluno para cá. O que também é legal, né? Porque eu não consigo passar um texto, não consigo passar nada. Eu só posso passar uma variável que seja daquele tipo que eu criei. Agora sim, nesse caso aqui, vai executar a função. Realmente, interface é uma das coisas que a gente mais usa ali para. Olha lá, meu nome é Maria. Interface é uma das coisas que a gente mais usa para a gente estruturar informações complexas no código. Isso, junto com função, são coisas que a gente vai usar demais. E para os conceitos para frente, tá? Seguindo nas interfaces aqui, eu vou criar uma interface do tipo comida. E nela vai ter duas coisas. Vai ter o nome, que a gente pode chamar de string, e vai ter o sabor, que pode ser uma string também. Beleza. E aí eu vou criar uma variável aqui que seja bolo, que ele vai ser uma comida, certo? É o tipo dela ali. E aqui eu vou colocar os nomes, né? O nome vai ser, sei lá, bolo de cenoura. E o sabor eu vou botar doce. Beleza. E aqui eu vou botar um console.log bolo.nome e ponto sabor. Tranquilo. E aí o que eu quero explicar aqui? Tem algumas coisas que a gente já sabe que são só algumas opções possíveis. Por exemplo, o nome, beleza, né? Eu nunca vou conseguir prever o que vem aqui no nome. Mas no sabor, só existe quatro tipos de sabores, né, em comida. Se for adicionar o umami aí, tem um quinto sabor. Mas vamos lidar com quatro aqui no nosso programa. Eu consigo criar um tipo de variável que ela vai suportar algumas opções. É o enum que a gente chama. Como é um tipo de variável, eu vou também colocar com letra maiúscula. E esse tipo de variável eu abro com chaves lá e eu coloco algumas opções dentro dela, tá? Qual é a diferença do enum para interface? Interface, beleza, é uma variável complexa, é um tipo de variável complexa que eu consigo colocar várias informações ali dentro. O enum, ele é um tipo de variável opcional. O que quer dizer? Quando eu digo que meu sabor vai ser igual ao tipo sabor, tá vendo que ele deu problema? Ele tá falando, ó, isso aqui é uma string, não é um sabor. É... O que acontece? Eu só posso. Que valor que eu vou ter que ser obrigado a colocar aqui dentro? É um tipo de sabor. Então eu posso fazer assim, ó, sabor, ponto, e escolher qual que é o sabor da minha comida. O legal do Enum é justamente para essa questão de opções. A gente começa a direcionar o nosso código a ser só algumas opções que a gente conhece. É muito melhor do que deixar solto como uma string e mais para frente a gente ter que comparar dois textos diferentes, por exemplo. No caso do tipo, a gente consegue comparar um tipo direto. Então, caso a gente queira criar um tipo de variável sendo só algumas opções, a gente vai sempre usar o enum. E aí a gente pode usar junto com interface ou junto com
uma variável direta mesmo. Uma vez que a gente viu a interface, a gente viu o enum, a gente viu os tipos de variável, dá para a gente abordar o conceito que é o mais utilizado para organização de arquivo, organização de projeto, e é um dos conceitos mais complexos assim que a gente usa. Complexo que eu digo de entender assim, mas de usar é quase grande parte do nosso dia a gente está dentro de uma classe. O que que é uma classe, tá? Vamos pensar, por exemplo, ó, eu quero fazer uma classe chamada gato. Então, o que que é uma classe de gato? Eu tenho que conseguir encaixar todos os gatos do mundo aqui dentro dessa minha classe. Então, todos os gatos do mundo eles vão ter um nome, que vai ser um tipo de string, vai ter uma raça. Eu nunca se bota acentuação no código, tá? Vai ter uma raça. E aí, tá vendo que essas duas variáveis que eu coloquei, dentro da classe não se coloca colete, tá? É, dentro da classe eu consigo colocar direto assim as variáveis. Então, um gato ele tem que ter um nome, ele tem que ter uma raça. Tá vendo que ele tá dizendo que eu não defini nem o nome nem a raça do meu gato? E ele não tem esse tal de construtor. O que quer dizer? Uma classe ela precisa de um construtor, que é uma função, tá? Antes de tudo, é uma função que eu vou configurar esse gato do jeito que eu quero. Então eu vou botar ali, ó. É uma função que vai receber dois valores, que é o nome e a raça. E aí eu vou colocar o nome e a raça dentro dessas duas variáveis de cima. Dis.nome, o dis aqui é referente à classe, tá? Então eu não quero esse nome, eu quero esse nome aqui de cima. Então eu boto dis nome, ele vai pegar esse de cima. Ele vai ser igual a nome. Então o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que esse dis nome, que é esse de cima que eu falei que todo gato tem que ter um nome, vai pegar a variável nome que vem no construtor e vai colocar na parte de baixo. Vai colocar dentro dali. Tanto é que a linha de erro saiu. E o de raça, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Criando uma classe que vai ter todos os gatos do mundo ali dentro dessa classe. E eu dizendo que todo gato tem que ter um nome e uma raça. E criando esse construtor para iniciar um gato novo, eu já posso sair utilizando, tá? Então eu posso dizer que essa variável do Salem aqui, ele vai ser um gato. E aí eu coloco que ele vai ser um novo gato e aí eu vou iniciar ele. Eu vou dizer qual que é o nome dele e vou dizer qual que é a raça dele. Beleza. Então tá lá. Já iniciei meu novo gato. Agora eu posso dar um console.log no meu gato, descobrir qual que é o nome dele, descobrir qual que é a raça dele, sem problemas. Vamos até executar isso aqui. Então a classe é bom a gente ter isso em mente, que assim é um arranjo de informações complexas também, igual uma interface que a gente acabou de ver, só que ela tem esse construtor. E o construtor, porque na interface, se eu criasse uma interface de gato, sem o construtor eu posso colocar todos os valores ou não. Nesse aqui não, nesse aqui eu sou obrigado a preencher tudo, né? Eu sou obrigado a fazer esse cadastro completo. Outra coisa muito legal que é possível ter em classes é adicionar funções dentro da classe. Então, se eu coloco aqui um diga oi dentro da classe aqui, ó, e o gato não tem como dizer outro oi se não for esse, eu também consigo executar. Então, ali, ó, dentro do meu gato que eu criei, eu consigo pedir para ele dizer oi também. Então, assim,
Aqui a gente consegue ver o nível mais complexo de qualquer código, tá? Que é o nível que ele junta tudo que a gente viu até agora, né? Ele junta a... Ó, deu um define aqui, ó. É, também eu fiz errado, né? Eu botei um console.log dentro de outro, né? Aqui, ó. Agora sim. Só tô chamando a função porque aqui tem um console.log e ele já vai mostrar, né? Por isso que deu esse define aqui, viu? É... Esse aqui é o nível mais complexo. Por quê? Porque ele junta a questão de variáveis, junta a questão de funções, adiciona esse conceito de construtor, e adiciona esse conceito de classe. Toda vez que eu inicio uma classe minha dando esse new, e aí a classe minha aqui, e aí eu já vou entrar no construtor direto, eu vou ter acesso a todas as coisas que estão aqui dentro. Seja uma função, seja uma variável. E em todos os projetos aí, esse aqui é o nível de organização que a gente mais vai ver acontecendo, tá? Com todas essas explicações aí, vocês já conseguem fazer todos os desafios. Acho que tá tranquilo. A próxima parte eu vou fazer um guia completo também ali de projeto, mas aí é usando esses conceitos de programação que a gente aprendeu de TypeScript num projeto mesmo web. Então, por hora, é mais executar os desafios aí do GitHub que estão lá. E boa sorte para vocês.